Seja muito bem-vindo. Você está no canal Palavra EBD com o professor André Bernardo. A lição desta semana que estamos estudando é a lição de número 3, Classe dos Adultos, com o título A Encarnação do Verbo, revista do primeiro trimestre de 2025. Tema: Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Comentarista: Pastor Ezequias Soares. Perguntas introdutórias. Pergunta 1. Como podemos conhecer Jesus? Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Só podemos conhecer quem é Jesus de verdade se o Pai nos revelar. Pergunta 2. Como podemos afirmar que Jesus é o Senhor? Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Somente através do Espírito Santo podemos entender que Jesus é o Senhor. Pergunta 3. Qual foi o primeiro movimento a negar que Jesus veio em forma corpórea? O primeiro movimento que negou a humanidade de Jesus foram os gnósticos. Pregavam que Jesus era um ser místico e puro. Portanto, não poderia viver entre os seres humanos. 4. Qual o significado da palavra ceticismo? De forma simples, ceticismo é uma linha de pensamento em que a pessoa não acredita em nada, sem que haja uma comprovação real. É uma corrente filosófica que questiona a possibilidade do conhecimento absoluto. Agora vamos analisar nosso mapa mental, que traz toda a estrutura da lição para você memorizar, decorar para quando estiver ministrando sua aula. Você não se perde, tendo a estrutura memorizada. Isso facilita o entendimento e a cadência de sua ministração. Texto áureo é o verso-chave da lição. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, versículo 1, versículo 14. A verdade prática é a explicação e a resposta do texto áureo, onde devemos meditar e praticarmos diariamente esse entendimento. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Leitura bíblica em classe será feita na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Depois, na mesma carta de João, no capítulo 4, versículos 1 a 3, iremos para a segunda carta de João, versículo 7. Faça esta leitura várias vezes, pausadamente, anote os pontos de complexidade e pesquise. No início da sua aula, peça para os alunos lerem, ou faça uma leitura alternada. Isso trará mais engajamento em sua classe. Primeiro ponto: heresias que negam a corporeidade de Cristo. Objetivo deste ponto: elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Assunto 1. O que é docetismo? Assunto 2. A reafirmação apostólica. Assunto 3. Uma crença herética. Segundo ponto: a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Objetivo deste ponto: descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Assunto 1. O que era desde o princípio. Assunto 2. A reafirmação apostólica. Assunto 3. Uma crença herética. Terceiro ponto: como essas heresias se revelam hoje. Objetivo deste ponto: relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Assunto 1. Quanto ao nascimento virginal de Jesus.
Assunto 2. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. Assunto 3. Confirmação histórica. Palavra-chave: docetismo. O termo docetismo vem do grego dokeo, que significa parecer ou aparentar. A origem do docetismo está associada a correntes gnósticas que viam o mundo material como inerentemente mau e o espiritual como bom e puro. Os docetistas argumentavam que, sendo a matéria má, Deus não poderia ter assumido uma forma física. Essa perspectiva levou à negação da realidade sobre a humanidade e do sacrifício na cruz por Jesus Cristo. Introdução da revista. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. O primeiro ponto da nossa lição diz assim: heresias que negam a corporeidade de Cristo. O primeiro assunto diz assim: o que é docetismo? O docetismo surgiu nos primeiros séculos da era cristã. O termo docetismo vem do grego dokeo, como nós mencionamos lá no significado da palavra-chave, que significa parecer ou aparentar. Essa crença sustenta que Jesus Cristo não possui um corpo físico real, mas apenas aparência de ter um corpo humano. Vejamos os movimentos que pregam o docetismo. Sendo uma corrente de pensamento, ela influenciou várias seitas e grupos dentro do cristianismo primitivo. Lembra da lição anterior a respeito dos judaizantes? Exatamente, são esses aí. Alguns dos principais movimentos e correntes que pregavam o, o pensamento docético inclui os gnósticos, né? Muitos grupos gnósticos adotaram o docetismo, pois acreditavam que o mundo material era mau e que Jesus, sendo divino, não poderia ter um corpo físico. Segundo, o marcianismo, né, que é uma corrente do docetismo de um pensador chamado Marcião, né, ou seja, fundado por Marcião no século II. Esse movimento também tinha tendências docéticas, rejeitando a ideia de que Jesus possuía um corpo físico real. O terceiro é o maniqueísmo. Embora tenha surgido um pouco mais tarde, né, do marcianismo, o maniqueísmo também incorporou elementos docéticos em suas crenças, enfatizando a dualidade entre o espiritual e o mal material. Então nós precisamos ter isso daí em mente, do que é o docetismo. O docetismo é a ideia de que Jesus não esteve entre nós de forma humana. O segundo assunto diz assim: o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Olha só, quais os ensinamentos contra a humanidade de Jesus? Olha só, os docetas acreditavam que Jesus apenas parecia ter um corpo humano, mas na verdade ele era puro espírito. Então ele apenas aparecia, eram apenas aparições. Os docetistas ensinam que Jesus não tinha um corpo físico real e que a sua presença na Terra era mais como uma aparição ou uma ilusão. Então, são ilusões dos homens, dos cristãos. Jesus era uma ilusão. Olha só, para os docetistas, Jesus não experimentou verdadeiramente as dores, os sofrimentos e a morte física, pois seu corpo não era real. Então, tudo que nós vemos na Bíblia indica uma ilusão ou uma farsa. Olha só, vejamos as provas de que Jesus era humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel. Jesus teve uma família, José e Maria eram seus pais. Jesus tinha vizinhos e primos. Está escrito lá em Lucas, capítulo 1, verso 36 e 58. Os pastores foram visitar Jesus recém-nascido e viram com seus próprios olhos o Salvador do mundo. Simeão, o sacerdote, foi quem apresentou Jesus no templo, de acordo com o costume judaico, porque Jesus veio de uma família judaica. E Ana, a profetisa, que também fazia trabalhos voluntários ali no templo, ela anunciou a respeito de Jesus para toda a cidade. Então ela também viu a Jesus. Também existem outros relatos da infância de Jesus que comprovam o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Terceiro assunto. O terceiro assunto diz:
O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Olha só, Cerinto, ele negava o nascimento virginal de Jesus. Então ele dizia que Jesus não nasceu de forma virginal, né, com a gravidez de Maria e assim por diante. Saturnino, também um outro militante desse docetismo, principal representante, né, do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana e mera aparência. Então tudo que nós víamos eram fantasmas, apenas aparições de Jesus, mas Jesus de fato não esteve na Terra. Marcião, outro heresiarca, né, que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou uma substância etérea. Ou seja, etérea significa algo considerado divino, celestial, sublime. Algo repleto de delicadeza, pureza, quase intangível. Então, para ele, Jesus também não veio à Terra de forma corpórea, tendo esse pensamento de como o homem é mau e o homem nasce em pecado, então Jesus não poderia viver entre nós. Olha só, mas a Bíblia, ela contesta os docetas falando do corpo físico de Jesus. João capítulo 2, verso 21, olha só o que ele apresenta. Mas ele falava do templo do seu corpo. Nós vemos quando Jesus, saindo do templo, disse para os discípulos, né, que se ele quisesse, destruiria aquele templo e refaria novamente. Mas Jesus estava dizendo do seu templo físico. Olha só, então Jesus realmente tinha um corpo. Segundo ponto da lição, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Olha só, o primeiro assunto diz assim: o que era desde o princípio? Então nós vamos descrever o que era desde o princípio. Quais evangelhos apresentam os aspectos humanos de Jesus? Olha só, nós temos o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Mas estes evangelhos, eles expõem os aspectos humanos de Jesus, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas expõem os aspectos humanos de Jesus, como o seu nascimento até a sua morte. Tem toda a genealogia de Jesus, a sua infância, quando ele foi apresentado no templo, até a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. Agora, o Evangelho de João, ele expõe os aspectos divinos de Jesus, como no princípio era o Verbo, né? João capítulo 1, verso 1. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação, sua forma divina, que encontra-se lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. Agora, João também, ele não perde de vista os fatos da humanidade de Jesus Cristo e afirma: o Verbo se fez carne. Então João, ele mostra os aspectos divinos, mas não deixa de lado o aspecto físico, dizendo que o Verbo, ele esteve desde o início da criação, mas também ele se fez carne e esteve entre nós. João capítulo 1, verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O segundo assunto diz assim: a reafirmação apostólica. Vamos descrever então como provamos que Jesus foi uma pessoa da história. Como podemos descrever isso? Primeiro, Jesus era uma pessoa, pois seus discípulos podiam tocar. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. João está dizendo, olha, o que era desde o princípio, relatando a sua existência, né, lá Gênesis capítulo 1, verso 1. Mas nós vimos com os nossos olhos, ou seja, indicando que ele se fez carne. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ou seja, tocaram em Jesus. Né? Nós vemos relatos em que o apóstolo João, ele debruçou-se, né, na Santa Ceia que Jesus fez com seus discípulos, ele se debruçou, né, no peito de Jesus. Então por isso que ele fala, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Olha só, João capítulo 20, verso 27 também diz: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulos, mas crente. Ou seja, Jesus, após ter ressuscitado, apresentou-se aos apóstolos e Tomé duvidou. E aí então Jesus falou: não, então toque aqui em minhas mãos, veja as marcas dos pregos da cruz, veja a perfuração da lança do meu lado, mostrando que Jesus havia de fato
ressuscitado e retornado como carne e osso, se apresentando aos discípulos. Olha só, o segundo ponto de comprovação histórica também é a figura de Pôncio Pilatos, um homem da história. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 27, verso 22, que diz assim: Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Nós vemos aqui um homem, um romano, um procurador romano, que optou no julgamento de Jesus. E aí então ele faz essa pergunta, né, que nós sabemos, em que ele deixa para o povo decidir. E ele lava suas mãos em relação ao sangue inocente de Jesus Cristo. Olha só, o terceiro assunto agora diz assim: uma crença herética. Nós vamos descrever então a respeito disso. Cerinto e outros adeptos do docetismo são chamados de enganadores por quem? Por João. João, ele lutou contra esses homens que se levantaram, e um deles foi Cerinto. Segunda carta de João, o verso 7 diz: Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olha só, o apóstolo João esclarece, e de maneira direta, que nega que Jesus veio em carne, não é de Deus. Olha só, a primeira carta de João, capítulo 4, verso 3 diz: E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está já no mundo. E João, de forma direta, lutou contra estas heresias, contra essas seitas heréticas. Olha só, se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. Se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não temos esperança de salvação. Nós precisávamos, para ser salvo, de um Deus para que pudesse nos salvar. Mas também precisávamos de um homem que pudesse se sacrificar por nós. Porque a palavra de Deus fala que por um homem entrou o pecado do mundo e somente por um homem poderia ser o homem ser salvo. E Jesus, então, ele tinha que ser Deus e também homem para anular os nossos pecados. Agora, de acordo com a tese gnóstica a respeito do docetismo, né, essa linha de pensamento do docetismo, se Jesus era apenas espiritual, não habitou entre nós em carne e osso, então ele não se sacrificou. Então, se ele não se sacrificou, nós não temos esperança, não seremos salvos. Olha só como essa tese é absurda, né, dos docetistas, né, ou dos docetas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 17 e 18 diz: Paulo também lutando contra esses adeptos, né, esses anticristos. Olha só, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, não somente nós que estamos vivos, nós ficaremos sem esperanças ou não teremos esperança, como também aqueles que já dormem no Senhor também não têm esperança de ser salvo. Mas olha só, se nós analisarmos essa questão, nós podemos entender a seguinte situação. Na aula passada, os judaizantes eles pregavam o quê? Que a salvação em Cristo Jesus não era suficiente. Precisava da observância da lei de Moisés para que se completasse a salvação. Aí os gnósticos, adeptos da mesma linha de raciocínio dos judaizantes, eles criaram essa tese que Jesus era somente espiritual, só uma aparência, não tinha aparência, não era física, mas só uma aparência espiritual. Então, portanto, a salvação de Jesus não poderia ser completa, por ele ser apenas um espírito. Então, o que entra a tese dos judaizantes em que nós precisamos voltar para o legalismo, voltar para as leis, para que nós possamos ser salvos. Olha só como uma coisa puxa a outra, que coisa diabólica. Coisas do anticristo, pessoas que não acreditam em Jesus, no Senhor Jesus, no Filho de Deus. Terceiro e último ponto da nossa lição de hoje traz o título Como essas heresias se revelam hoje. Então, nós estamos estudando o Jesus encarnado, ou seja, nós estamos fazendo uma defesa da encarnação de Jesus Cristo. E nesse terceiro ponto, nós vamos então relacionar como essas heresias se revelam nos dias de hoje. Heresias antigas
com uma nova aparência. Então, fique ligado, você está nos acompanhando até esse momento, fique conosco até o final. E se você ainda não é inscrito, você tem um botãozinho aí para você se inscrever, você não precisa pagar, é de graça, e você vai poder fazer parte da nossa classe preparatória. Por que classe preparatória? Porque nós preparamos a aula para que você, aluno, você, professor, venha participar presencialmente da Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. Então, participe conosco, participe desta classe, inscreva-se em nosso canal. E vamos agora, então, comentar esse terceiro ponto, onde o primeiro assunto diz, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Vejamos os movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus Cristo na atualidade. A primeira igreja, ou o primeiro movimento, é chamada de os mormons. Eles ensinam que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Portanto, eles não creem nisso daí. A segunda é a igreja da unificação. Ensina que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo. Então, ele também afirma a mesma coisa que os mormons, que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, mas que foi gerado normalmente, através da Maria e José. Olha só, o islamismo nega que Jesus tenha morrido. Olha só, já o islamismo, ele nega que Jesus possa ter morrido. As testemunhas de Jeová, eles negam a ressurreição corpórea de Jesus. Então, os mormons negam que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, a Igreja da Unificação também, e o islamismo nega que Jesus tenha morrido, que foi uma farsa, porque Jesus, sendo Deus, não poderia ter morrido. E os testemunhas de Jeová negam a ressurreição corporal de Jesus. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou e esteve entre nós. Mas nós vemos nos relatos dos Atos dos Apóstolos que Jesus foi visto por muitas testemunhas. E também Tomé foi uma testemunha ocular, podendo tocar nas feridas de Jesus. O segundo assunto diz assim, quanto à morte e à ressurreição de Jesus. Então nós vamos relacionar quanto à morte e ressurreição de Jesus, o que essas seitas, essas heresias se revelam, como elas se revelam nos dias de hoje. Olha só, o heliesarca gnóstico do Egito, Basílides, dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado. Ou seja, Basílides, ele dizia que quando Cirineu assumiu a cruz de Jesus, lá na Via Dolorosa, ele assumiu o lugar e foi crucificado no lugar de Jesus. E Jesus se desmaterializou, ou como ele era apenas uma aparição, então quem de fato foi crucificado foi Cirineu e não Jesus Cristo. O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, né, o Alcorão capítulo 4, verso 157, né, o versículo diz que os judeus se vangloriaram de ter matado Jesus, mas na verdade eles não o mataram, nem o crucificaram, mas sim alguém que se parecia com ele. Então, no livro do islamismo, o Alcorão, ele diz que Jesus, na verdade, não morreu, ele não foi crucificado. Foi um alguém no lugar dele que se parecia com ele que foi crucificado para enganar os judeus. Olha a tese deles. O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. É isso em que nós acreditamos. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo o quê? As Escrituras. Terceiro assunto do nosso terceiro ponto, confirmação histórica. Agora nós vamos relacionar as confirmações históricas a respeito disso. Então nós temos a primeira confirmação em que a Bíblia e a história da morte de Jesus é um fato incontestável. Olha só, o historiador judeu Flávio Josefo relata, né, no seu livro, onde ele viveu, né, de 37 a 100 depois de Cristo, ele escreveu no seu livro o seguinte: os mais ilustres dentre os da nossa nação judaica acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem.
Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da sua morte. Então nós vemos um relato de um historiador datado de 37 a 100 depois de Cristo, então muito recente a morte e ressurreição de Jesus. Ele escreveu justamente isso, o fato de Jesus ter sido acusado perante Pilatos. E esse ordenou a sua crucificação. Mas os seus adeptos, aqueles que eram seus discípulos, mesmo após a sua morte, continuaram amando esse Jesus. Aleluia. Outro historiador romano, que é o Tácito, que viveu entre 55 a 117 depois de Cristo, sendo contemporâneo aí de Flávio Josefo, ele também escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Então, um historiador romano, né, que relatava os fatos romanos, também escreveu a respeito da crucificação desse Cristo. Uma pessoa grega chamado Luciano Samosata, satirista grego e zombador dos cristãos, em suas falas ao público, ele sempre acusava os cristãos, fazia piada dos cristãos, isso por volta do ano 170 depois de Cristo. Olha o que ele escreveu. Então, um homem que acusava os cristãos, ele mesmo atestou a humanidade de Jesus Cristo. Olha só o que ele disse. Os cristãos, como todos sabem, adoram um homem até hoje. O distinto personagem que iniciou seus novos rituais. Foi crucificado por causa disso. Então, nós vemos aqui relato de um judeu, nós vemos um relato de um romano, também vemos um relato de um grego falando a respeito da crucificação de Jesus, chamado Cristo. Olha só, são contestações a respeito da tese docetista, né? da tese dos heresiarcas, que falavam que Jesus apenas era uma aparência. E olha só o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Olha só, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então nós vemos aqui que Jesus, depois da sua ressurreição, ele ainda ficou 40 dias ensinando, instruindo os seus discípulos e todas as pessoas que estavam à sua volta. Isso é um relato real de que Jesus não apenas apareceu em espírito, mas de forma humana, ou seja, de carne e osso. Partimos agora então para a nossa conclusão. Eu espero que você tenha aprendido muito com os comentários que nós fizemos. E espero que você tenha uma aula maravilhosa. Olha só o que a conclusão da revista nos apresenta. As expressões o verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem. E pela justiça de Deus, tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Se Jesus venceu, você também consegue vencer. Amém? Reveja todos os pontos que nós comentamos, o nosso mapa mental, com toda a estrutura da lição. O primeiro ponto, heresias que negam a corporeidade de Cristo. O segundo ponto, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E o terceiro ponto, como essas heresias se revelam hoje. Eu desejo a você uma ótima aula e espero você na próxima lição. Que Deus te abençoe.